Hoje nós vamos trazer para a igreja, trazer para você que veio até aqui no templo para reunir conosco, para ouvir a palavra do Senhor. E nós aguardamos no Senhor que a palavra chegue em cada coração disposto a ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos trazer para você, e para você que vai nos ouvir depois, no vídeo e no áudio, uma orientação da palavra do Senhor. Qual é essa orientação? Nós vamos falar dos vivificados que esperam no Senhor. O endereço é Gálatas 2:20, está aqui na projeção, você abre a sua Bíblia, vai ser nosso versículo de partida e nosso versículo de finalização do sermão de hoje. Que diz o apóstolo Paulo às igrejas da Galácia: estou crucificado, ou já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Oremos. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, pedimos nesse momento que o Senhor nos dê a capacidade para poder falar, trazer a palavra a cada ouvinte, segundo a sua vontade, que possamos trazer a orientação saudável, específica, para as nossas necessidades, no nosso caminhar do dia a dia, até a volta de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você prestar atenção nesse versículo, numa análise melhor, não vou pedir para você fazer uma análise gramatical, mas quando você vê já estou crucificado, ele está escrito em primeira pessoa. Não está escrevendo para alguém, mas está dizendo de quem escreve, de si mesmo. Então escreve em primeira pessoa. Já estou crucificado com Cristo. Eu já não vivo mais em mim mesmo, não sou eu mais. Porque a vida que eu estou vivendo agora na carne, diz o apóstolo Paulo, é pela fé. Antes não, mas agora é. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, porque Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. É um versículo individual, é um versículo de declaração. Considere essa pregação de hoje em primeira pessoa, assim como o pregador faz, assim como você está aqui nesta leitura. Então, o irmão Márcio nós percebemos que é necessário falar com você sobre termos explorados como bíblicos. Na verdade, existe uma enxurrada de costumes e expressões emprego de hábito e doutrina que não são aprovados por Deus. E tudo que não é aprovado por Deus é heresia. Se por um lado existem uma liberalidade religiosa e criativa segundo os conceitos dos homens, agregados em vários valores emocionais, técnicos, ideológicos e intelectuais e da ciência, por outro lado, existem também aqueles que têm um certo formalismo, uma rigidez religiosa, que também é uma invocação a um Deus, mas acabam-se por desprezando um conteúdo genuíno do Senhor, do qual nós encontramos nesse versículo, que é o amor de Deus. Então, para se agregar à vontade do Senhor, é, na verdade, necessário estar na caminhada segundo a vontade do Senhor. Olha, diante de tantas opções
para todo gosto e todo agrado das religiões dos homens, sempre para os fiéis há o controle natural do caminho nas Sagradas Escrituras. Amém? Nas Sagradas Escrituras é que se abriga a vontade de Deus para com o homem. Nas Sagradas Escrituras é que está o caminho da verdade, a apresentação do nosso Senhor Jesus Cristo. Se por um lado os religiosos formais, zelosos, aplicam-se na interpretação fria, calculada, por outro lado os chamados avivados, os de vanguarda, extrapolam os limites das Escrituras com toda a criatividade possível, como já falamos. Mas, no entanto, os guiados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito do Senhor, eles têm e precisam ter um equilíbrio eficiente e obediente da palavra para poder viver na graça salvadora de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele diz para esse jovem evangelista, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha, a palavra do Senhor, no seu contexto original e propósito, ela é preparada, ela é predisposta a nos moldar. Entende isso? Toda vez que nós nos aplicamos à vontade do Senhor, nós passamos por transformações e amoldamento da vontade de Deus. É como o olheiro que quebra um vaso, pega todo o barro e faz de novo, segundo a sua concepção de artífice. Assim deve ser a palavra do Senhor, na graça, no Espírito de Deus, quando nós buscamos a fonte do Senhor. Ela nos ajuda, ela nos transforma, ela nos dá um novo formato de vida. Amém? A questão é, você está disposto a ter um novo formato de vida? Porque múltiplas alegorias, e alegoria, quando nós falamos, é um modo indireto de representar uma coisa. É opção do homem. O homem começa a carregar de alegorias a palavra pura do Senhor. E isso não é de Deus. Deus é um, a palavra é uma. Ela deve ecoar única em todo o corpo de Cristo, que é a igreja dos salvos. Seu caminho é um. Jesus é vivo e real e único. Não existem vários Jesuses. Não existem vários deuses para nos contentar. Mas existe um Deus que mandou seu Filho, que nos amou, para nos fazer segundo a sua vontade. Como diz a palavra de Deus, segundo o seu beneplácito. E nós devemos nos submeter para isso. Então, o conceito de religião, que tanto se fala por aí, ela tem origem no termo latim de religio, de religare, refere-se a um conjunto de orientações que leva a pessoa a ter fé e crer, que relaciona-se à divindade, a Deus. Pereira Barreto, por exemplo, nossa cidade, como qualquer cidade do nosso país, na maioria, existem dezenas de igrejas. Então, se existem dezenas de igrejas, existem dezenas de diferenças e opções. E as pessoas têm um leque de opção para poder buscar igreja que lhes satisfazem. Isso é um grande erro. Quando as pessoas dizem, fulano de tal está indo numa igreja evangélica, que bom que vai. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ele está ouvindo meias verdades, e meias verdades não levam ao conhecimento do Senhor, na maioria das vezes. E leva à apostasia e também às heresias. Porque a pura religião, na verdade, e Tiago diz isso, que é para nós, e deve ser para nós, sobrepor, revisar e até anular nossas culturas, nossos costumes, nossos valores humanos, históricos, nossas tradições, nosso estilo de vida,
a organização social do país que nós vivemos e também a crença privada, isto é, a crença individual. Porque quando Tiago diz da verdadeira religião para com Deus, o Pai, e ele diz, visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações, e ele continua, e guardar-se da corrupção do mundo. No pacote da corrupção do mundo, está todos os costumes e valores do mundo. Então, não é só fazer uma obra de visitação, é também se resguardar dos valores do mundo que nós vivemos. Amém, irmãos? Devemos ter disposição para poder dispormos de todos os conceitos e valores dos quais nós nascemos, aprendemos nas escolas, aprendemos com os amigos, aprendemos no serviço, aprendemos na sociedade, talvez até nos nossos lares, para ser um povo diferenciado, formatado segundo a vontade de Deus. Jesus morreu na cruz, a salvação é isso, a graça do Senhor é transformação. Não é dizer, olha, eu sou crente, eu sou salvo. Eu tenho que mostrar, testificar, que pelo fruto se conhece a árvore. Amém, irmãos? Considerando que uma nova crença no indivíduo, ela não deve ser nunca obrigatória, porque ninguém é obrigado a fazer parte de uma igreja tal, e também ninguém é obrigado a seguir a Deus, apenas ele é chamado e o Senhor toca no seu coração. Por isso que o nosso primeiro texto, nós vemos da individualidade relatada pelo apóstolo, ela sempre deve ser voluntária. E depois de voluntariamente entregar nossa vida ao Senhor, nós nos dispomos para Ele fazer uma obra em nós, uma obra específica, voluntária, eficaz, poderosa de uma nova pessoa. Amém, irmãos? Então, esse enfileirar de voluntários dispostos, voluntariosos numa nova missão e com um novo objetivo, uma nova vida com novos valores agregados, a palavra nos dá as boas novas de orientação de vida, e nós devemos ter sede disso, devemos ter vontade, nós queremos ter informação de Deus, nós queremos o Senhor, nós queremos sempre aprender do Senhor. Amém, irmãos? Para que possamos ter produção diferente de antes, comportamento, vida e produção ao Senhor diferente de antes. Uma nova planta com novos frutos. No enxerto, quem dá frutos são os ramos enxertados. Tiago 1,26 diz, se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. É um dos itens que nós encontramos na palavra do Senhor, porque no fim diz, religião deste é vã. O que é uma coisa vã? Uma coisa vã, irmãos, é uma coisa ilusória, é uma coisa improdutiva, é sem efeito, na verdade. É dizer que tenho, mas na verdade eu não possuo. É dizer que eu estou, mas na verdade eu não sou. Percebe? Esta confirmação vem no Espírito do Senhor, não por fazer parte de rol de membro da igreja, não por tempo de igreja. A confirmação sacra de filho de Deus, através das Escrituras, é no Espírito do Senhor, através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. 1 Pedro 1,23, ele diz, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Uma nova informação na palavra do Senhor. Nova criatura, novos filhos de Deus, eles são gerados para sempre. Amém? Sendo assim, neste ambiente eterno, um novo convertido deve estar e ser vivo. Todo vivo deve ser produtivo. O ponto de encontro futuro dele já não é mais o tempo dessa vida, que vai terminar lá no cemitério. Ela vai terminar na eternidade com Cristo. Amém?
Paulo diz que se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis que todos os homens. Nós passamos de uma condição de miserável, como todos os homens, e passamos a ser glorificados de uma vida em esperança na ressurreição dos mortos. Então, esse vivo espiritual já não é mais baseado no corpo físico, é no Espírito do Senhor. Então, este corpo para nós já era. Ele deve ser um instrumento de Deus, ainda na velha natureza, mas agora para um objetivo eterno. Amém, irmãos? Então, muito se fala nesses dias sobre o avivamento, o avivar, ter vida. Mas, na verdade, é que estamos assistindo em muitas igrejas, em muitas religiões, é um animamento das pessoas, é só dar ânimo às pessoas. Nós não fomos salvos para só ter ânimos, para ter positivo de vida, mas sim para ter uma vida atribulada, confiável, certa e eterna para a glória de Deus. Assim, meus irmãos, tomar vida espiritual no Senhor é uma obra extraordinária de Deus, não do homem, não das obras do homem, mas de Deus. Uma intercessão dele em cada um dos seus salvos, como diz Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e ela deve operar em você. Essa obra extraordinária de Deus é no indivíduo, filho de Deus. O ato de interceder a favor de alguém, ou de um povo no meio de outro povo, que não se comunica na comunhão com Deus, isto é, não fazer parte da videira verdadeira. Então tem diferença de povos, os que estão no Senhor e aqueles que não estão no Senhor. Em João capítulo 15, Jesus explica bem isso em pormenores. Veja o que diz a partir do primeiro versículo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Limpa as boas e tiram as más, as boas limpa. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo que ardem. Amém, irmãos? Vara enxertada, ramo deve dar frutos. A vara por si só não dá fruto, mas quem dá fruto é a vara. E quem nutre as varas, os ramos, é a videira. A videira, ela alimenta as varas para dar fruto. Essa é a nova missão dos enxertados, dos filhos de Deus. Para fazer parte desse todo, desta religião, desse religio, tem regras bem claras de permanecer ou não. É caracterizado por temor e abrigo, seguido da confissão de pecados, consertos nos relacionamentos, na comunhão e união de todas as varas. É estar voltado para Deus, o agricultor relacionado à videira, Jesus, seu Filho amado. Amém? Interessante que é tudo intercambiado na presença do Senhor. As marcas de um vivo no Espírito são confirmados por sintomas íntimos no interior dos acolhidos por Deus. Um deles é a alegria e é o contentamento de fazer parte desta videira. Amém? Contentamento, segurança pela fé de ser aceito na videira que o lavrador cuida, nosso Senhor. Certo que nada podemos nos cuidar sem Ele, porque a vara sem a videira ela seca e ramo seco é jogado para queimar, então nós devemos ser gratos por dar frutos e estar vivos, e não mortos, dispostos para o fogo. Amém, irmãos? Essa é a diferença. Então Ele nos alimenta, nos protege, nos ampara,
para dar-vos frutos. Este é o cercado protegido dos inimigos do mal, o aprisco do Senhor. Ovelhas carregam sempre marcas específicas. Sempre. Uma nova convicção do fracasso do pecado entre os salvos. O pecado na vida dos salvos é convicto de que ele é um fracasso e não vitória. Pecado não tem mais âmbito de vitória na vida dos salvos do Senhor. Um assumir da cruz de Jesus, carregar comprometido, sentindo parte. Uma nova disposição para o quebrantamento, a humildade, o arrependimento, a confissão e perdão de pecados. Uma certeza viva com o poder do sangue de Cristo na limpeza, na faxina, na restauração e no perdão de tudo que o pecado possa vir querer arruinar. Uma nova compreensão da plenitude do poder do Espírito Santo na realização da sua obra através do seu povo. Amém, irmãos? Assim pode ter certeza que essas marcas levam ao eterno. É assim que nós adquirimos certeza, que nós não estamos num trabalho nem num caminho vão. Segundo Pedro 3,18, diz assim o apóstolo: antes crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim como o dia da eternidade. Amém. Vivendo para a eternidade, glória agora e na eternidade, sempre dando glória a Deus. Amém, irmãos? E glória a Deus por isso. Amém. Mas os enganos começam e terminam aqui. Todo engano, todo supérfluo, toda perfumaria religiosa, todos os acessórios mundanos do homem religioso, ele permanece por aqui. Então não deve ser agregado no povo santo do Senhor. E nós podemos e devemos verificar alguns itens. Porque, irmãos, tomemos cuidado a partir de agora na nossa explicação. Certos avivamentos terrenos são festas apenas da alma e do corpo, ficam por aqui. Limitam segurança por emoções. Jamais, irmãos, devemos vincular nossa segurança através das emoções. Emoções trazem fortes abalos, envoltos no sistema frágil da alma do homem. Não é segurança. Executam um entendimento experimental da razão para derramar algumas experiências atípicas como prova de proximidade com Deus. Gostam de contar experiências. Convencem e são convencidos de um certo batismo de fogo, uma segunda bênção, um contato exclusivo que os outros cristãos não têm acesso. Portanto, no entender deles, quem não experimenta são frios sem a presença de Deus. Há uma segregação entre os próprios homens, da qual o Senhor nunca autorizou. Este avivamento, que na verdade são abalos emotivos, geralmente tem muito barulho e movimento de corpos. O avivamento do Senhor não é isso. É movimento do Espírito. Essas heresias estão disponíveis em várias versões. Trata-se de um engano ou de um enganoso entusiasmo religioso que podem ter suas emoções agravadas por fortes impressões em agrupamento de grande número. Consideram poderosas horas de elevado grau de contato de almas como uma febre que logo passa. Não significa que algo espiritual esteja acontecendo. Chega num transe das fortes emoções acompanhadas de sons, gritos, choros e até risos. Tratam como uma unção, mas na verdade é emoção. O imediatismo tenta evitar a carreira de fé e aflições. Enquanto Jesus disse, no mundo tereis aflições, esses pregadores pregam um avivamento através de emoções. Padecer pela fé não é uma trajetória saudável a ser evitada. No entanto, irmãos, e Paulo diz em Filipenses 1:29, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele,
mas também padecer por ele. Este é o evangelho das Escrituras, não é o evangelho dos homens. Nossas emoções são pelo padecer de um bom nome de Cristo. Aí então nós conhecemos emoções, pela sua obra de fé. Não são emoções que regulam quem somos. O chorar não salva, diz o nosso hino, 168. Nem o lagrimar sem fim nos salva. Jamais manchar de carmesim pode lavar a mim. Carmesim é uma tinta vermelha tirada dos insetos e diz que nem o meu chorar sem fim pode tirar as manchas vermelhas do meu pecado, mas sim Jesus que tira. A obra do homem, ela é ineficaz para tirar de nós qualquer dolo dos nossos pecados. Sacrifício, ou mesmo que sejam emoções voluntárias, não chegam no carregar da cruz de Cristo. Amém, irmãos? Devemos nos atentar por isso. Contudo, as emoções não chegam a mudar a vontade de produzir mudanças significativas de vida. Não sei se você já ligou uma coisa com outra, porque emoções não trazem resultado de mudança de vida. Geralmente, não há nova transformação de vida em Cristo, produzida pelo Espírito Santo, que resulta em novas práticas de santidade, produzidas apenas por emoção. Emoções estimuladas não produzem frutos. Não há mudança de vida. Veja algumas heresias carregadas de emoções e apelos. Talvez você já viu falar e também já te falaram, e você ficou em dúvida se deve falar ou não, se recitar isso é verdadeiro, é bíblico ou não. Quero passar isso para os irmãos. Alguns jargões de doutrinas modernas. Muitos jargões surgem com o resultado de doutrinas controvertidas, como a crença da maldição hereditária, a confissão positiva, e agora a última, a incubação de bênçãos, a teologia da prosperidade, entre os outros ensinamentos antibíblicos. E isso é doutrina de demônio. Bem certo isso, irmãos. Essas doutrinas falsas são usadas pelo inimigo para enganar e tirar os cristãos da exclusividade da fé em Jesus Cristo, que é suficiente para nos abastecer, curar e proteger os servos de Deus contra todas as forças do mal. O desejo do inimigo é também sustentar na mente dos enganados essas inovações doutrinárias, contaminando-os com doutrinas de demônios. E isso tem acontecido demasiadamente no mundo, no meio chamado evangélico. Vou te explicar algumas delas. A confissão positiva. Não sei se você sabe o que é a confissão positiva, mas a chamada confissão positiva coloca muito peso das realizações nas palavras pronunciadas e na atitude mental das pessoas, e desconsiderando a fé genuína de Deus. Essa atitude é apoiada pela falsa crença que diz: há poder nas suas palavras. Então as pessoas passam a determinar, como se palavras humanas tivessem poder de criar, de intervir e de mudar situações. Pensa positivo que você alcança a bênção. Se você quer uma casa, pensa sempre na casa. Pensa positivo e apodere-se dela. Pregam então uma prosperidade de imposição. A ênfase aqui é no homem e raramente cita o poder da palavra, o poder de Deus e no aguardar e no esperar na fé. A palavra do Senhor diz que tudo tem o seu tempo sobre a face da terra. A incubação de bênçãos. Eu não sei se você já viu falar, mas provavelmente você vai ouvir. Essa conhecida incubação de bênção é um desdobramento da confissão positiva. Consiste no seguinte: a pessoa pode gerar uma imagem mental direcionada para o alvo que se pretende alcançar, como, por exemplo,
Se esse frequentador da igreja pretende um carro, ele deve engravidar esse carro mentalmente. Olha o que significa isso, para que Deus possa conceder essa graça. É muito ridículo, mas infelizmente centenas de crentes deixam se enganar com isso. Essa atitude tem levado muitas pessoas ao comodismo, a uma atitude preguiçosa, pois já não esforçam para conseguir, com um trabalho duro, honesto daquilo que precisam. Eles acham porque eles têm mentalizado na sua mente como se fosse uma germinação de um bem, Deus vai atender. É ridículo, mas é difundido. Pelo contrário, fico à espera do momento que essa bênção vai cair do céu e vai brotar daquilo que ele idealizou. Da crença da incubação de bênção, surge a arrogante frase, essa você conhece: toma posse da bênção. Isso é arrogância e heresia. Isso simplesmente não existe em nenhum escrito da palavra de Deus, mas existe no vocabulário das religiões. Essa mania de querer mandar em Deus, eu declaro, eu ordeno, eu profetizo, eu decreto, são pronunciamentos sem a menor reflexão e o menor sentido de responsabilidade diante de Deus. Dizem com arrogância, eu te abençoo. O cristão deve dizer, na verdade, o Senhor te abençoe. A voz passiva e a voz ativa. Irmãos, em nenhum lugar da Bíblia nos dá o direito de ter voz ativa com Deus. A nossa voz com o Senhor é: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então essas heresias entram com um pronunciamento arrogante. Dizem eu profetizo, sendo que a palavra diz, segundo Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia é por vontade de homem algum. O ministério profético, meus irmãos, Paulo já disse a Coríntios 13:8, 1 Coríntios, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. O que é aniquilar uma coisa, irmãos? É destruir. As profecias estão escritas no livro sagrado. Línguas cessarão e a ciência desaparecerá. Mas quando era ativo, e quando os profetas estavam na terra, veja o que eles diziam. Olha as palavras dos profetas. Assim veio a mim a palavra do Senhor, disse Jeremias. Conseguiu captar, irmãos, como é suave e submisso? Assim veio a mim a palavra do Senhor. Jeremias diz novamente, junto com Isaías, assim diz o Senhor. Jeremias diz, ouvi a palavra do Senhor. Jeremias diz novamente, e veio minha palavra do Senhor. Os apóstolos disseram em Atos, e veio a minha palavra do Senhor, disse o Espírito Santo de Deus. Em Atos, isto diz o Espírito Santo do Senhor. Paulo diz a Timóteo, mas o Espírito expressamente diz. Em todos os casos da Bíblia, irmãos, jamais aparece o eu, mas sim o Senhor mandou, o Senhor diz. Então aparece a pessoa do Senhor. Que seja assim na sua vida, irmãos, na sua oração, na sua vida, sempre submissa ao Senhor. Senhor, se for da sua vontade que eu tenha um carro um dia, eu vou trabalhar para isso, Senhor. E eu sei que o dia que o Senhor quiser me dar, ele vai vir segundo a sua vontade. Senhor, tu sabes que eu vou casar e preciso de uma casa, Senhor. Segundo a sua vontade, Senhor, eu quero que o Senhor prepare uma casa para um dia eu poder morar. Senhor, tu sabes que eu quero um dia casar, segundo a sua vontade, e a pessoa que o Senhor me direcionar, Senhor, indique para mim que eu estou disposto a aceitar, segundo a sua vontade.
Irmãos, eu pretendo moldar para São Paulo. Meu Senhor, eu peço que o Senhor me ajude, se for da segunda sua vontade, que o Senhor abra as portas. Senhor, eu pretendo trabalhar em tal serviço e quero uma promoção, porque tu sabes que eu estou desempregado. Senhor, segundo a sua vontade, abre as portas para que eu possa alcançar. E aí, meu irmão, minha irmã, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai procurar emprego, você vai procurar ser um bom funcionário, você vai procurar ser um bom candidato à esposa, um bom candidato à esposa, você vai procurar ser um bom motorista, você vai procurar ser um bom proprietário de casa, pagar água, luz, telefone e os impostos. Amém, irmãos? Amém. É assim que Deus opera o seu querer em nós. Esta é a mensagem bíblica. Amém? Então, esses valores humanos não estão escritos na palavra do Senhor. Comparando-se isso com o procedimento de Jesus e dos apóstolos, afirmamos que é errado usar o termo tomar posse de bênção, como meio de termos as bênçãos divinas concretizadas em nossa vida pelo nosso bem-querer no momento em que nós queremos. Os discípulos de Jesus nunca cometeram esse tipo de equívoco, pois em lugar de dizer toma a posse de bênção, veja o que eles disseram, irmãos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Se tu podes crer, tudo é possível para o que crê. Jesus disse, tende fé em Deus. Jesus disse à mulher, grande é a tua fé. Jesus disse, seja-vos feito segundo a vossa fé. Os apóstolos disseram, no caso de Pedro e João, em nome de Cristo Nazareno, levanta e anda, para aquele homem que estava pedindo esmola na porta do templo. Eles não falaram, determino que você levanta, mas olha o que eles disseram, em nome de Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E Pedro diz, nada tenho, o que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. É assim, irmãos, porque os sinais verdadeiros dos servos de Deus é uma gratidão graciosa, não autoritária. Cuide disso na sua vida, irmãos. Nossa vida com o Senhor é uma gratidão graciosa, nunca autoritária, em voz passiva, que ama a Deus pelo que Ele é em si mesmo, ao contrário do que Ele pode fazer ou fez por mim. Nós devemos amar a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele deve fazer em mim. O crente percebe que um relacionamento correto com Deus é tudo, e meditar sobre o seu caráter, e deliciar-se com os seus caminhos. Este sim é o caminho do discipulado e da obediência. Especialmente, há grande prazer na santidade de Deus. Nós devemos ter prazer na santidade de Deus. Cristãos verdadeiros começam a desenvolver um gosto à santidade de Deus e um desgosto para com o pecado, que se torna cada vez mais amargo. Pecado, irmãos, deve ter gosto amargo. Desenvolver a vontade de Deus deve ter bom gosto em nós. À medida que o Espírito Santo de Deus habita em nós, descobrimos que Deus nos leva a amar cada dia mais a sua santidade. Ele nos conduz a isso. E para sempre queremos estar com Cristo. Por isso que o Evangelho é eterno. Não é de pedir coisas daqui, é pedir coisas eternas. Como disse Pedro ao Senhor Jesus, João 6, versículos 68 e 69. A resposta de Pedro foi, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Amém, irmãos? Sem pedir nada, mas agradecer em tudo. Sem exigir nada, mas ter toda a gratidão graciosa possível a Deus. Quando temos certeza
que não temos mais para onde ir, nem o que fazer, confirmamos que o nosso único caminho é o Senhor. Amém? Quando amamos nossos irmãos, nossos interesses não são mais prioridades. Quando eu amo meu irmão, meus interesses pessoais já não têm tanto valor quanto antes. Conhecemos que Deus está trabalhando na concessão de novos afetos para nós, e nós devemos ter cada dia mais novos afetos, quando a humildade não é mais vizinha, ela faz parte do nosso ser. Gentilmente entrou em nós para operar o caráter de Cristo. Amém, irmãos? Então, quando nós conhecemos que Deus está concedendo em nós o seu poder e os seus afetos, é quando a humildade gentilmente, ela entra em nós, não como uma vizinhança, mas como parte do nosso ser, para operar de vez a obra de Cristo em nós. Este é o trabalho do Espírito de Deus, do Evangelho eficaz. A luz de Deus, quando é grande e gloriosa, entramos para oferecer lugar para o próximo. Nós começamos a ser solícitos ao próximo e a Deus. Tal humildade só pode vir com a influência do Espírito Santo de Deus, jamais obra nossa. Assim como Ele trabalha nas nossas novas formas de ver e viver. A vida velha já se foi, e brota em nós uma nova criatura, um novo conceito, uma nova vida. A genuína conversão sempre será acompanhada por humildade, porque a sua essência é uma repreensão ao orgulho. Amém? É uma repreensão ao orgulho, uma cessação de autossuficiência. Nós perdemos, irmãos, a autossuficiência. Nós descansamos em Deus através de Cristo que nos salva, porque Ele cuida de nós. Nós não precisamos mais de autossuficiência, nós precisamos do poder de Deus. Então, irmãos, o orgulho que ora antes era um carro-chefe na nossa vida, agora ele já não existe mais. Gentilmente, a humildade entrou em nós, para habitar em nós o poder de Deus, e poder ter a concepção da vontade de Deus no nosso querer e na nossa gratidão. Sendo assim, o sinal mais importante da obra de Deus na vida de alguém são as novas práticas de pura obediência. Uma obediência voluntária e graciosa. Se o Espírito Santo habita verdadeiramente em nós, haverá novas práticas de santidade como resultado. Amém? Santidade não é simplesmente um permanecer com uma fé pessoal e única. Antes, é o exercício em lugares pequenos. E não há pequenas questões em que o cristão não deseja. E a prática santa da obediência. Em todo lugar, por mais desprezível que for, o cristão tem a operação da bondade de Deus, seguindo o caminho da paz com todos os homens. Como diz Paulo em Romanos 12:18, se for possível, quando tiverem vós, tende paz com todos os homens, não só com os irmãos da igreja, mas com todos os homens, segundo a possibilidade. Em Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você compreende agora essas heresias que o irmão Márcio te passou, como te desvirtua do caminho do Senhor? Eu espero que você tenha tido a sensibilidade em espírito para poder compreender como que é fácil sair dos trilhos do caminho do Senhor. Quando nós estamos no ambiente sagrado do Senhor, nós vamos entender que a santificação é necessária para ver o Senhor. Nós não vamos nos santificar sendo abastecidos por determinação das nossas vontades, mas da vontade de Deus. Amém, irmãos? Como diz Paulo no capítulo 2 de Efésios, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de nenhuma obra, de ninguém, para que ninguém se glorie.
nenhum de nós daqui pode sair gloriado nas suas obras, glorificado nas suas obras, mas pela fé que nós temos em Deus. Então nós podemos ser vivificados na esperança do Senhor. E o nosso primeiro versículo de Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, irmãos? Iniciamos com esse versículo, nós conseguimos extrair mais entendimentos à luz da palavra do Senhor sobre esse versículo, para entender de vez o que é não viver mais em você, mas um Cristo novo, Salvador, que tirou nossos pecados e introduziu em nós uma nova vida, e agora nós não temos mais aquela velha vida, mas Cristo vive em nós, porque Ele se entregou por cada um de nós. Essa é a obra maravilhosa que Deus pode fazer em você, que tem feito diante do decorrer de séculos em muitas pessoas, que conseguiram, pela graça de Deus, chegar ao conhecimento e entregar sua vida de fato a Ele. A conversão genuína. Se nesta noite, você que está aqui, tem ouvido a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor tem te tocado há muito tempo, tem a oportunidade de se manifestar e dizer que você é um servo, uma serva do Senhor, pronto para começar uma nova carreira nos remidos do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã não temerei. Porque vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está.